Colega médico, eu vou trazer aqui uma sequência de vídeos em que nós vamos falar de um assunto muito importante. Nós vamos falar de grana, de dinheiro. Esse é mais um dos vídeos em que eu vou falar para você sobre esse tema tão importante e que a gente sim tem que valorizar. Esse vídeo eu vou falar para você que o médico que não tem tempo, aquele que só trabalha, que só faz atendimentos, que só corre atrás de plantões e ele não tem tempo, ele não ganha dinheiro. É uma falsa impressão que nós temos que quando a gente corre muito, quando a gente é muito ocupado, que a gente está fazendo dinheiro. Muitas vezes, ser ocupado não significa ser produtivo. Então nós temos que ter muita atenção. Quando a gente tem muito pouco tempo, a gente está o tempo inteiro ocupado, especialmente correndo atrás da máquina e fazendo as coisas do jeito que a gente sempre fez, ou trabalhando nos mesmos lugares, e eu não tenho tempo para parar, para fazer contas, para pensar sobre o futuro da minha carreira, muitas vezes a gente está deixando muito dinheiro na mesa, mesmo a gente estando com o nosso tempo completamente ocupado. Vou dar um exemplo rápido para você. Recentemente eu estava com um dos meus alunos de mentoria, para quem não sabe eu faço mentoria para colegas médicos, em que a gente trata de temas como carreira, tecnologia, inovação, novos negócios, clínicas, gestão de clínicas e consultórios, gestão da carreira e também gestão de finanças e investimentos. E eu estava com um dos colegas médicos durante a mentoria e uma das primeiras coisas que a gente faz no diagnóstico da vida do colega é colocar numa planilha, planilhar todos os trabalhos que esse colega faz e o quanto que ele recebe por cada um desses trabalhos. Mas preste atenção, tem alguns detalhes que a gente tem que levar em consideração. Um deles é, não adianta você comparar a renda líquida de um trabalho onde você é CLT, onde a empresa já recolheu imposto de renda e INSS na fonte, com um trabalho que você presta como autônomo e que você recebe a grana bruta ou através da sua empresa e que depois você vai ter que recolher aí, quando for fazer a declaração de imposto de renda, o imposto de renda e os demais impostos aí que assim forem necessários. Então preste atenção, às vezes esse comparativo faz com que a gente acabe entendendo como entradas e faturamento aquilo que é bruto, mas que eu ainda tenho que descontar o imposto de renda. Então, ao planilhar, nós vamos colocar lá quais são aqueles contratos que você tem como pessoa física em que você é um contratado de uma empresa, de uma prefeitura, e aí você já recebe isso tudo descontado na fonte. A outra questão é aqueles trabalhos que você trabalha como PJ ou como autônomo em que você não tem um contrato em que a empresa recolhe os impostos e você vai ter que recolher esses impostos. Você tem que saber qual é a tributação da sua empresa, se ela é pelo Simples Nacional, se é uma empresa por lucro presumido ou se você tem uma mega empresa, se é por lucro real. O lucro presumido, para você ter uma ideia, você vai aí pagar em torno de 14% de imposto de renda. Quando você está no Simples Nacional, aí você tem aí uma média aí de 18%, 19% de imposto de renda a ser recolhido. Então você tem que descontar esse valor daquele bruto que você recebeu quando colocar esse valor na planilha. Um outro detalhe importante é qual é o tempo que você dedica para cada um desses trabalhos que você faz. Então, ao fazer plantão ou trabalhar em uma outra cidade, você tem que colocar na conta, não adianta você pegar eu recebo R$5.000 daquele trabalho e eu trabalho X horas naquele local. Você dividir o que você ganha pelas horas para saber o valor da sua hora trabalhada, ele vai lhe dar um custo, um valor irreal. Você tem que entender qual é o custo de tempo e de deslocamento e de dinheiro que você está fazendo para aquele trabalho. Ou seja, eu tenho que também somar essas horas trabalhadas o meu tempo de deslocamento. Se você vai naquela empresa, se você vai naquela prefeitura lá 3 vezes por semana, você leva 30 minutos de ida e mais 30 de volta, você vai ter que botar mais 3 horas por semana, o que vai representar mais 12 horas no mês que você dedica para aquele trabalho. Então, se você tem lá o contrato de 20 horas, você tem que acrescentar lá mais as 12 horas do deslocamento. Aí você vai dividir o dinheiro, não o bruto, mas sim o líquido, descontado do imposto de renda, dessas horas que você realmente trabalha entre deslocamento e no local onde você trabalha, e aí você vai ter o seu ganho por hora trabalhada. Nesse aluno que a gente fez as contas recentemente, os valores por hora trabalhada dele variavam desde R$ 75 até R$350. Quando a gente faz isso, fica muito claro para a gente como médico quais são aqueles trabalhos em que eu ganho menos e que, porventura, se eu tiver oportunidades melhores, vão ser os primeiros trabalhos em que eu deveria abrir mão. Especialmente se eu tenho que me deslocar já para esses lugares, se são lugares que às vezes eu já
não gosto tanto de trabalhar lá. Então, obviamente que tem outras coisas que você vai levar em consideração, mas isso é uma das coisas que você precisa fazer. Ou seja, eu preciso ter tempo para me dedicar a olhar a minha carreira, para olhar as minhas contas e poder realmente entender se aquele tempo que eu estou muito ocupado, se ele realmente está sendo produtivo e se ele realmente está me rendendo aquilo que eu acredito que valha o meu trabalho. Por quê? Porque quando eu tenho essa noção que aquele valor que está me retornando é muito baixo, talvez esse seja o momento da gente dar um passo seguinte, sair desse trabalho, esse emprego, isso que está lhe gerando essa renda menor comparado àqueles valores, por exemplo, que você ganha no seu próprio consultório. Esse colega médico, a hora trabalhada dele na clínica dele rendia R$350, enquanto que tinha um dos trabalhos dele que estava rendendo R$75 por hora. Ou seja, provavelmente, se ele já está com os horários de consultório dele preenchidos e ocupados, esse é o momento em ele largar esse trabalho que está lhe rendendo pouco e dedicar, por exemplo, mais tempo ao seu consultório. Às vezes, se fizer a conta, vai ver que aquelas 20 horas, digamos, mensais que esse colega trabalhava para ganhar aquele montante, que ele pagava R$75 a hora, ele consegue em 6, 7, 8 horas de consultório por mês a mais equivaler a esse valor, com muito menos esforço, muito menos trabalho e com muito mais tempo, às vezes, para a gente ser gente, para a gente poder viver, para a gente aproveitar a vida, para estar mais próximo da nossa família ou até mesmo para ter tempo para sentar e trabalhar o nosso planejamento. Então, se você é médico e hoje você não tem tempo para nada, nem para fazer as contas do que você ganha, muito menos para saber quanto que está entrando e quanto é que está saindo, esse é o primeiro passo se você quer ter uma vida rica, se você quer ter realmente recursos financeiros que vão lhe prover segurança, tranquilidade e estabilidade no futuro. É parar para fazer as contas. Você precisa achar tempo para pensar sobre esse tema. Quando você se preocupa em olhar os valores que você ganha, você começar a estudar, entender como que você vai aplicar esses rendimentos, aí realmente você vai entender que você tem chances de render, de fazer valer esse dinheiro que você está ganhando no dia a dia. Porque senão nós entramos na famosa corrida dos ratos. A gente trabalha muito, ganha menos pelo nosso tempo e a gente também acaba fazendo com que esse dinheiro não renda ao longo do tempo. Porque o médico, com frequência, por não ter tempo, ele entrega as suas finanças na mão do gerente do banco, na mão de algum corretor aí dessas empresas de investimentos e que eles estão muito mais interessados em receber aí um valor pela sua corretagem, pelo valor que lhes cabe, do que realmente lhe indicar quais são os melhores investimentos para você aplicar o seu dinheiro. Então fique atento a esses assuntos e comece a ter mais tempo para se dedicar ao seu negócio, para se dedicar à sua carreira, para você entender que quem não tem tempo não ganha dinheiro. Espero que esse assunto tenha sido interessante para você e que lhe faça pensar e que você fique aí ligado nos nossos vídeos, que vai ter aí uma sequência de vídeos que a gente vai falar muito sobre esse tema tão importante para nós médicos, que é finanças e investimentos. Por que eu estou falando sobre isso? Porque em seguida aí vai ser publicado o meu próximo livro, em parceria com um querido amigo, colega médico, que trabalha muito com finanças e investimentos para médicos, em que a gente fala exatamente sobre esses temas, né? Como que a gente pode fazer o dinheiro trabalhar para a gente, o dinheiro dar plantão para a gente. Em breve aí vai estar aí já disponível nas melhores livrarias no país esse nosso novo livro. Espero aí em 2024 ele já está aí disponível para você aprofundar os seus conhecimentos nesse tema. Muito obrigado, fiquem conosco aí nos próximos vídeos para ouvir mais, aprender mais sobre esse tema tão importante que é finanças e investimentos e como você pode fazer o dinheiro dar plantão para você. Um abraço!